Então, pessoal, nós vamos de novo aí continuar no trabalho do tema que a gente tem trabalhado aí nesses últimos 2 meses, que é do Egito à Terra Prometida, a promessa que Deus ele fez sobre as nossas vidas. E hoje o tema é esse daí. Qual é o propósito quando recebemos uma promessa de Deus? Eu sei que cada um de vocês tem uma promessa, tem um objetivo, trilha algo. Algumas do Senhor, alguns objetivos próprios nossos. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Todas essas promessas, qual é o propósito dela? Porque temos os nossos propósitos particulares. Mas e o propósito para Deus? Qual é o propósito de Deus em te abençoar com algo? Você já se fez essa pergunta? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, o que a gente vai fazer de apresentação na aula de hoje, no discipulado de hoje? Qual que é o propósito para que fomos criados? Um outro questionamento. A sua promessa está dentro do propósito a qual você foi criado? Segundo, alinhando o propósito das promessas com a vontade de Deus. O Senhor, ele liberou uma promessa sobre a sua vida. Será que o propósito que você tem é o mesmo de Deus? Será que quando você chegar no local onde o Senhor ele tem preparado para você, será que você vai cumprir o propósito de Deus ou seus próprios interesses? Então nós vamos começar a entender o que é preciso, mais um ponto específico do que é preciso para que eu possa receber as promessas do Senhor, que é cumprir propósitos. Eu não posso simplesmente desejar as promessas achando que elas vão me alcançar, sendo que eu mesmo... Fabiana, só um minutinho. Você mandou lá no grupo da Renovação da Mente? Você mandou no grupo da Renovação da Mente? Sim. Ah, mandou? Ótimo. Falando que, no final das contas, não mandou. Aqui, falando que, no final das contas, o que eu quero, a promessa que eu quero, ela tem simplesmente um interesse meu, um interesse egoísta. E quando falamos do reino dos céus, nunca vai ter um interesse egoísta por trás. Sempre será um interesse do reino de Deus. Ok? E aí a gente vai continuar, então, o desenrolar. Vamos lá. Então, o primeiro tópico é: qual o propósito para que fomos criados? E aí eu começo com o primeiro título dele, que é para governo. Olha o que está escrito. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Pensa que é essa daí. Não, essa aqui é digital. Essa aqui é a canetinha digital. Deixa eu só achar ela aqui, ó, para a gente marcar. Isso. Então, aqui, ó, em Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 28, está dizendo assim, olha: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Opa, saiu do... Sem querer. Ver se voltou. Espera aí, deixa... Não, ficou menorzinho, só um minutinho de novo que saiu. Isso, pronto. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Então, Deus, quando ele cria Adão, ele dá para Adão o governo e domínio de todas as coisas que havia sobre a terra. O que é dominar? É governar. Correto? Então, Adão recebeu essa incumbência. O que era Adão? Adão era filho de Deus. Adão conhecia a vontade do Senhor. Adão, ele sabia, as decisões de Adão eram as decisões de Deus, porque ele sabia com certeza qual era a vontade do Senhor. Vocês estão me entendendo? Então, a primeira coisa a qual o homem foi criado foi para governar, declarando em Gênesis 1, 26, 28. Só que, quando Adão desobedece a Deus, comendo da árvore que era proibida, do fruto que era proibido, Adão, então, ele dá uma vazão a 3 governos agora distintos. E o primeiro é o governo dos homens, que é quando ele come o fruto proibido, e agora o discernimento de Adão, ele já não é mais o discernimento de Deus, mas é um discernimento que nasce na mente dele. Adão, ele já não sabia mais qual era a vontade de Deus. Agora ele tinha que tomar as suas próprias decisões pautadas no seu raciocínio, pautadas na sua vivência, pautadas na sua visão de mundo. Então, nasce nesse momento o governo dos homens. Aonde Adão, quando os olhos dele se abrem depois que ele come do fruto proibido, ele se vê nu, e aí ele toma decisão. Qual decisão? Vou ali me tampar, vou ali pegar folhas e me tampar, porque estou nu. Porque quando Deus se aproxima de Adão, o próprio Deus pergunta: quem te disse que estavas nu? Porque para Deus não era problema. Para a vontade de Deus, naquela situação a qual Adão estava vivendo, não tinha problema nenhum estar daquela forma. Então, o governo dos homens, ele é pautado no nosso raciocínio comum, na nossa mente. Mas existe um outro governo, e esse sim é um governo danoso. Estamos aqui, deixa eu voltar aqui e pegar a canetinha. Estamos aqui, olha, o governo dos homens. E agora vamos falar do governo do maligno, aonde Jesus ele declara, não sei o versículo, esqueci de colocar ele aqui, aonde ele declara: o mundo jaz no maligno. Aonde fala que esse mundo ele já foi tomado pelo diabo. Eu quero que você entenda que por causa do pecado de Adão, eu já falei outras vezes e falo, quando o Senhor libera o julgamento de cada um daqueles que caíram, o homem fala que ele teria que viver agora do suor da terra, a mulher teria que viver por o amor do seu marido, né? Em virtude do seu marido, e a serpente agora ela ia comer do pó da terra. E no final das contas, o homem e a mulher, eles vieram do pó e do pó eles voltariam. Então a serpente que fez o homem cair agora, ela teria que viver agora, na nossa interpretação, ela vive agora dos seus pecados, dos nossos pecados. E aí que dá vazão a um governo maligno, aonde o diabo ele governa pessoas, ele faz com que pessoas se tornem cativas para que os interesses dele sejam direcionados aos homens.
É por esse motivo que Jesus declara: o mundo ele já está no maligno. Mas o Senhor Jesus, ele veio para mudar essa estrutura e devolver algo que Adão perdeu. O que Adão perdeu? Adão perdeu a conexão direta com Deus. A palavra declara, em outros discipulados passados, nós falamos, que Paulo declara que o homem ele morre quando ele come da árvore da vida, porque essa morte é primeiramente uma morte espiritual, que é uma morte de distanciamento do Senhor. Mas Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele traz novamente para o homem a possibilidade de estar anexado ao Pai novamente. E aí sim, quando um homem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando ele crê em Jesus e quando ele decide começar a dar os passos em Jesus, nasce um outro governo, que é o governo do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo Consolador é aquele que nos faz lembrar de todas as decisões que devemos tomar, de tudo aquilo que o Senhor Jesus ele nos ensina, de tudo aquilo que é da vontade do Pai. O Espírito Santo é aquele que nos liga diretamente, a conexão direta com a vontade do Pai. Então, se formos entender agora para que nós fomos criados a partir dessa perspectiva, eu quero que você entenda que nós fomos criados para dominar e governar, não conforme a vontade dos homens, não conforme a vontade do maligno, mas conforme a vontade do Pai. E eu só consigo governar conforme a vontade do Pai quando eu estou 24 horas conectado ao Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo quem direciona os meus passos. É o Espírito Santo quem me mostra qual é o caminho. Mas como eu sei disso? Vamos para o próximo ponto. Existem duas passagens bíblicas a qual Jesus, que é o segundo Adão, como Paulo declara, ele demonstra o governo do Espírito Santo sobre ele, o governo do Pai sobre ele, entendeu? Em João 5,19 fala o seguinte: retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, ou vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Nada Jesus podia fazer da sua própria vontade. Mas somente pode fazer aquilo que vê o Pai fazer. O que é isso? Governo de Deus. É o governo do Senhor. É o governo do Pai, a vontade do Pai sobre Jesus. Então, Jesus como homem frágil, da mesma forma que estamos nós, ele sentia desejos diferentes da vontade do Pai. Mas ele fala: eu não posso fazer, eu não quero fazer, não posso fazer nada de mim mesmo, mas somente fazer a vontade do Pai que eu vejo. Então, Jesus está declarando: o que o Pai faz, o Filho também faz. Eu quero te declarar uma coisa. Se a gente quer acessar as promessas de Deus, se queremos viver milagres, maravilhas, se queremos realmente conquistar aquilo que o Senhor prometeu para nós, a cada dia mais, precisamos exercer um governo do Espírito sobre nós. E não um governo do homem, da nossa razão. E não um governo, muitas das vezes, maligno, onde ele pega as nossas emoções e controla o homem através das emoções, controla o homem através dos desejos da carne. Não. Se queremos
realmente conquistar a terra prometida, a promessa de Deus, nós vamos ter que aprender a exercer o governo do Espírito. E aí, ele declara também em João 6,38, pois Jesus declara, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai. Entenda uma coisa, toda vez que o Senhor ele dá algo para nós, não quer dizer simplesmente que é algo da nossa vontade, não. É algo que primeiramente nasceu na vontade do Pai. E porque nasceu da vontade do Pai, e uma hora nós decidimos trilhar o caminho do Pai, isso brota dentro de nós, dentro do nosso ser. E a nossa vontade se alinha com a vontade do Pai. E aí sim, isso ocorre porque tem um propósito. E esse propósito não é meramente humano. O propósito da promessa nunca poderá ser um propósito egoísta. O propósito da promessa, ele nunca poderá ser um propósito privado, simplesmente particular. Ele sempre vai ser um propósito do reino de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Vamos pegar o povo de Israel mesmo. O Senhor, ele promete a terra que mana leite e mel para o povo de Israel, correto? Mas qual que era a vontade do Pai? Era dar as melhores coisas para os filhos dele? Sim, era dar as melhores coisas. Mas vai além disso. A vontade do Pai, de Deus, de entregar a terra prometida para o povo de Israel, foi primeiramente para cumprir uma promessa que ele tinha feito a Abraão. E da herança dele, do filho dele, de Isaac, sairia a promessa, sairia a redenção de todos os gentios, de todos que não conheciam, não estavam mais ligados a Deus. Então, Deus ele faz uma promessa a Abraão, e essa promessa de Abraão se estende a Isaac, se estende a Jacó, se estende a todos os filhos de Jacó, que se chamaram de povo de Deus, com o nome de Israel, e que foi entregue uma promessa para eles, para que de Israel saísse Jesus, a qual tinha um propósito maior ainda, que era dar salvação para mim e para sua vida. O Senhor, ele trabalha com propósitos. Se você pontuou promessas aí, você está vislumbrando dentro das promessas que Deus vai te dar, ou que você busca de Deus. Será que essas promessas elas têm propósitos para o reino? Ou simplesmente são propósitos particulares seus? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Coloca um joinha aí. Manda, faz uma pergunta se vocês quiserem também, para a gente interagir um pouco mais. Se você e eu queremos receber uma promessa de Deus, essa promessa ela tem que ter propósito dos céus. Essa é a realidade. Porque nós não podemos simplesmente executar coisas da nossa própria vontade, mas da vontade de Deus. Então, qual é o propósito para que fomos criados? Estamos nessa terra para expressar o governo do Pai, concedido por Jesus, com a ajuda agora, com o intermédio do Espírito Santo. Você está nessa terra para expressar o reino de Deus, a vontade do Pai. Você tem feito isso? Essa é uma pergunta para trazer uma reflexão sobre a sua vida. Você tem expressado a vontade do Pai, do reino de Deus, através da sua vida? Vamos para frente. Segundo tópico, a qual nós fomos criados.
Fomos criados para glorificação e adoração a Deus. Então aqui, ó, em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, tudo foi criado para ele. Tudo é para ele, para Deus, para o Senhor Jesus. Tudo, 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 tudo. Outro versículo, 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Vocês estão fazendo tudo para a glória de Deus? Tudo aquilo que vocês têm entendido, intentado em fazer, todas as promessas que você tem buscado, isso está para glorificar e exaltar e adorar a Deus? Por fim, Isaías 43. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória. Fomos criados para glorificar a Deus. Sabe o que é glorificar? É dar honra, é exaltar, é adorar. Então, toda vez que eu sirvo a esse Deus, eu estou glorificando a Ele. Toda vez que as minhas ações elas estão refletindo a vontade do Pai e não uma vontade particular minha, eu estou adorando a Deus. Engana achar que adorar a Deus é estar cantando louvores. A adoração do Senhor é eu executar a vontade dele. É eu exercer a capacidade que ele me deu para fazer com que a vontade dele seja executada nessa terra. É isso daí que é adorar a Deus. Tá bom? E quando você consegue realmente fazer isso daí, exercer a vontade do Senhor, não procurando a sua própria vontade, quando você canta louvores, ou quando você abre a sua boca, seja para falar, seja para cantar, o Senhor, ele fala através de você e toca e converte pessoas. Bom? Isso que é adoração. Então, o primeiro ponto é isso daí. Fomos criados para governo e para glorificar e adorar a Deus. Toda vez que eu governo segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, a vontade do Pai, eu estou adorando a Deus. Então, um ponto não exclui o outro. Eu e você fomos criados para ser governados pelo Espírito Santo, deixar-nos ser direcionados por Ele. E quando eu me deixo ser direcionado, eu vou ter ações e atitudes que adoram, exaltam e glorificam o nome do Senhor. Então, nós fechamos esse primeiro tópico pelo qual é o propósito que nós fomos criados. Tá bom? Será que temos cumprido esse propósito? Muito ou pouco? Deu, fica a reflexão. Segundo ponto, a sua promessa, faltou uma vírgula, o que você espera está dentro do propósito a qual você foi criado? Sabendo qual é o propósito da criação, das promessas que você tem intentado ou que Deus te prometeu, elas são compatíveis com o governo do Espírito Santo? A promessa, caso você receba ela, ela vai glorificar a Deus? Ela vai exaltar o nome de Deus? Ou ela é simplesmente para o seu próprio interesse? Esse é um detalhe muito importante. Em Tiago, acho que é Tiago mesmo que declara: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque pedis para o seu próprio interesse. Não é o interesse do Pai. Não é o interesse do reino. Vocês estão me entendendo?
Então, nós temos que realinhar os nossos desejos e a nossa busca da promessa, para estar não alinhada com interesses carnais, mas com interesses do reino dos céus, com interesses de ser direcionado pelo Espírito de Deus. Tá bom? Então, para que a gente possa explicar isso aqui, olha, a sua promessa, se a promessa que nós esperamos está dentro do propósito, nós vamos ler então agora Lucas 12, que diz assim, aqui, vou até pedir, Isabela, você lê para nós essa passagem? Qual que é, pastor? Aí, ó, Lucas 12, tá aí já plotada. É que eu tava ali mexendo e não tava só escutando. Peraí, caçar. Ah, o Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar porção de alimento no tempo devido? Bem-aventurado o servo cujo o Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo disser no seu coração: O meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não a conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será perdido. Ótimo. Então vamos entender essa passagem. Deus está falando aqui do administrador ou mordomo infiel. Algumas traduções vão vir como mordomo fiel. Eu quero que você entenda uma coisa. Tudo é do Senhor. Todas as coisas, todas as coisas. E sempre naquele último dia será prestado contas. Se o governo que nós exercemos nessa terra, ele era compatível com o Senhor ou não. Tá bom? Então, o que eu quero que nós possamos entender neste momento? E Deus, a primeira coisa que ele declara é que o administrador fiel, é esse daqui, ele é encarregado, o Senhor encarrega ele, o Senhor encarrega o administrador fiel, o homem fiel, o Senhor encarrega ele de dar a porção de alimento aos seus servos. O que eu quero que você entenda? O Senhor, ele concede a algumas pessoas a capacidade de dar a porção de alimento. O que é porção de alimento, amados? Você pode colocar essa tradução, essa forma, como tudo aquilo que é de Deus e você pode mencionar. Então, o primeiro que a gente vai entender é recurso, alimento mesmo, comida. Então, o Senhor, ele vai colocar pessoas na posição de poder alimentar os servos dele. Primeiro ponto. Segundo, o Senhor, ele vai possibilitar que todos nós possamos também dar alimento espiritual para aqueles que chegam até nós. Então, a gente entendeu como alimento material e agora estamos interpretando de forma extensiva, que também pode ser feito, um alimento
espiritual, aonde você vai ser boca de Deus para poder saciar uma alma sedenta, tá bom? Então, quem é esse administrador fiel? Aquela pessoa a qual Deus concedeu a ele uma autoridade, um poder, recursos, para que ele pudesse estar nessa posição. O Senhor, ele falava muito dessa situação, até por causa dos fariseus e escribas daquela época, porque eles tinham a possibilidade de ajudar, mas não o fizeram. Você está me entendendo? Eu quero que você e eu possamos entender que o Senhor, ele nos julga e nos pesa mediante a nossa capacidade de fazê-lo e não o fazemos. Vamos lá. Eu, hoje, como pastor, a minha função é dar a porção de alimento espiritual para aqueles que estão junto comigo. É também ajudar, quando possível, quando o Senhor ele permite dar os recursos, ajudar também as pessoas com a alimentação, com a cesta básica, com recursos financeiros. É isso daí que o Senhor ele tem nos chamado. Então, eu serei julgado pelo Senhor, daquilo que o Senhor ele queria que eu fizesse, que ele direcionou para que eu fizesse, e eu não o fiz. E essa responsabilidade é uma responsabilidade muito grande que está sobre os nossos ombros, entendeu? Mas isso não está somente na minha vida, está na vida de cada um de vocês, na porção que o Senhor os concedeu. Então vamos pegar aqui, ó, a Isabela, hoje. Tem ela e o filho dela. É responsabilidade dela trazer a alimentação para o filho dela, tanto material quanto espiritual. Mas também o Senhor pode requerer um direcionamento do Espírito para que ela também fale de Jesus, de Deus, do Salvador, para as pessoas que estiverem ao redor dela. Porque ela também pode servir de alimento espiritual para pessoas que estão ao redor, porque esse é o reino de Deus. Então, quando eu pego e não faço nada disso, eu começo a receber da justiça de Deus nos meus ombros. E aí que a gente continua. Bem-aventurado o servo cujo Senhor se encontrar fazendo assim. Então, aquele servo que dar a porção de alimento para os seus servos, para os servos do Senhor, esse é bem-aventurado. E aí a palavra ainda declara mais. Em verdade lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. E aí tem um detalhe assim, extraordinário. Eu vou até marcar com outra cor. Se você consegue completar essa condição da alimentação espiritual, financeira, alimentação material para o seu próximo, para o servo do Senhor, o Senhor ele já está declarando que ele encarregará de todos os seus bens. Ou seja, você vai receber mais ainda do que o Senhor ele tem prometido e te entregado. Desde que você esteja colocando em prática essa situação aqui, ó, de dar a porção de alimento para os servos. Como eu falei, o espiritual e o material. Porque isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. O mundo ele tem pregado muita individualidade, gente.
E nós temos que tomar cuidado, porque essa individualidade que o mundo tem pregado tem impedido de recebermos bênçãos do Senhor. Essa é a realidade. Quando eu observo pessoas com recurso financeiro a qual o Senhor deu, porque a pessoa ela é boa, às vezes ela nem crente é, às vezes nem cristão ela é, mas dentro dela há um princípio muito grande de abençoar pobres. Dentro dela há um princípio muito grande de alimentar os famintos, de ajudar o órfão e a viúva. Dentro dessa pessoa há um desejo, um clamor e uma ação de ajudar as pessoas. Isso daí faz com que essa pessoa receba muito mais bens do Senhor. Essa é a realidade. Você quer qual é a receita para começar a desbloquear as bênçãos e as promessas do Senhor? Aprenda a colocar esse princípio em prática. Se você começar a colocar esse princípio em prática a cada dia mais na sua vida, não simplesmente com a sua própria razão, mas pelo governo do Espírito, você vai ver que o Senhor ele vai te abençoar dia após dia. Essa é a realidade, a verdade. Tá bom? Vamos continuar. Entretanto, se o servo disser no seu coração, o meu senhor está demorando a voltar e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Essa é a realidade. Eu quero só que você entenda uma coisa. Essa é uma atitude de uma pessoa que, no final das contas, ela não se importa com a vontade de Deus. Entenda que, olha, o meu Senhor está demorando a voltar. Quer dizer, eu não me importo com o que Deus pensa, com o que o Espírito Santo me direciona. Eu não me importo com isso. E a decisão dessa pessoa é maltratar os pobres, maltratar os servos de Deus, maltratar as pessoas. Simplesmente comer e beber e embriagar-se. Sabe o que é isso? Isso declara aquele que busca o seu próprio prazer. Volto à palavra que estava descrita em Tiago. Aquele que não recebe porque busca o seu próprio prazer. Então, essa pessoa, o Senhor virá num dia que ela não espera e a punirá. E ela receberá o lugar dos infiéis. Estão me entendendo? De uma hora para outra a pessoa perde tudo. De uma hora para outra a pessoa perde a paz. De uma hora para outra a pessoa perde a sanidade mental. De uma hora para outra a vida daquela pessoa começa a desandar. Por quê? Porque ela não se atentou para a vontade de Deus. Sabe por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Sabe por quê? A palavra declara, deixa eu até procurar aqui, vamos ver se eu consigo encontrar. Sodoma e Gomorra. Quer ver? Onde é que tá? Onde é que tá? Não vou achar ele agora. Uma das palavras fala que, fora os pecados de sodomia, Sodoma e Gomorra, ela tinha um outro pecado que era da ociosidade dos bens. Eles eram prósperos e, no final das contas, eles simplesmente procuraram os prazeres próprios. Eu tenho que achar essa palavra ela é forte.
É um versículo que declara que Sodoma e Gomorra ela foi destruída por causa da ociosidade. Aqui, ó, Ezequiel 16, 49 a 50. Diz assim: Eis que foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu as tirei dali, vendo isso. Então, Sodoma e Gomorra fez as abominações, pecou ao Senhor, e porque ela não ajudava o necessitado e o aflito, porque ela tinha uma abundância e ela tinha isso como ociosidade, juntou a maldade dela com a falta de princípio, o Senhor vem e traz um julgamento sobre Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, 49, 50. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam, se nós queremos ser julgados pelo Senhor e ser achados em uma balança de justiça favorável, boa para nós, nós temos que ser bons, contrário de Sodoma e Gomorra, temos que ser bons e generosos. Essa é a realidade que faz com que se desbloqueie as promessas do Senhor. Por quê? Nunca é sobre nós, e sim sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Bom? Então vamos lá. Opa, voltando aqui, continuando aqui. O Senhor, aqui ó, 47 agora. Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aquele, porém, que não conhece e faz coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que eu quero que vocês entendam uma coisa? Justiça maior ou punição maior recai sobre aquelas pessoas que sabem a vontade do Senhor, que sabem qual que é o desejo do Espírito Santo e não fazem por interesses próprios. Esse terá mais rigor do que aquela pessoa que não faz por desconhecimento. Muitos de nós não fazemos por desconhecimento nosso, porque nós não estamos ali buscando a presença do Senhor para que a vontade do Espírito ela venha a brotar dentro de nós. Porque para que o governo do Espírito Santo ele esteja dentro de nós, nós temos que buscar mais a presença dele. Isso é muito importante. Pessoal, se nós queremos viver as promessas de Deus, ver a nossa casa na presença do Senhor, ver os nossos filhos libertos, ver as pessoas sendo convertidas a Cristo, ver a prosperidade do Senhor alcançando as nossas vidas, estar em um ambiente de paz, de alegria, de regozijo no Senhor, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, porque só o governo do Espírito Santo nos conduz a este caminho. Só. Não há caminho de alegria, paz, vida longa, se a gente não tiver esse governo incrustado na nossa vida, na nossa mente, se nós realmente não começarmos a executar a vontade do Espírito Santo. Eu só quero que possamos sair aqui entendendo que se estamos tristes, amargurados, desiludidos da vida, é porque nós não estamos colhendo o melhor dessa terra no Senhor. Eu quero que você entenda que o melhor dessa terra não é o recurso financeiro. O melhor dessa terra é o fruto do Espírito transbordando dentro de você.
O melhor dessa terra é você ter alegria em meio a qualquer batalha que você estiver vivendo. O melhor dessa terra é você estar completo com o Senhor. É isso que é o melhor dessa terra. O restante das promessas do Senhor, seja ela um recurso financeiro, seja ela uma libertação familiar, seja ela uma conquista profissional, seja ela o que for, ela só vai vir para que seja ampliado dentro de você o propósito de Deus. Independente da promessa ou não, eu e você já temos que ter alegria. Independente da promessa ou não, eu e você já temos que ter paz. Independente da promessa ou não, eu e você já temos que estar completos no Senhor. Porque quando vir a promessa, eu e você estaremos aptos a estender, a aumentar a abrangência daquilo que o Senhor ele já determinou para a gente fazer. Você está entendendo a profundidade disso? Você não vai estar entendendo, você vai entender agora na próxima. Olha aqui essa palavra aqui, que define o último tópico do nosso discipulado hoje, que é alinhando o propósito das promessas com a vontade de Deus. Se você quer realmente receber promessas do Senhor, comece a exercer o propósito sem a promessa. A pastora Fabiana até falou, é forte. Comece a exercer o propósito sem a promessa. Porque quando a promessa chegar, você só vai ampliar aquilo que Deus ele colocou dentro do seu coração. Você só vai ampliar a vontade de Deus. Você só vai ampliar o reino de Deus. Essa é a realidade. Sabe por que muitas pessoas elas não vão chegar a conquistar a terra prometida? Porque o interesse não é reino. O interesse é particular, é privado. Deus ele não tem aliança com essas pessoas. Se você quer realmente ter abrangência para receber as promessas do Senhor, você começa a exercer a promessa agora, sem tê-la. Ou melhor, você começa a exercer o propósito agora, sem ter a promessa. Porque quando você receber ela, você vai ser uma dinamite na mão do Senhor. Vamos. Pode perguntar, Deusane. Pastor, quando o senhor diz aí que já começar a exercer o propósito agora, e pegando parte do que eu consegui escutar, o senhor disse que a gente, estando, né, em busca constantemente, a gente consegue entender o que o Espírito Santo quer falar para a gente sobre os nossos propósitos aqui na Terra. Em duas Sim. posições o senhor colocou, tão quanto exercer o propósito de Deus, fazendo obras, ajudando, ou financeiramente, ou espiritualmente, e também exercendo algum ministério que Deus queira nessa condição. Mas eu quero fazer uma pergunta. Lógico que quando a gente está buscando a Deus em todo momento, a gente consegue entender o que o Espírito Santo quer falar com a gente, mas se a gente não conseguiu, como que a gente vai conseguir ver ou entender qual é o propósito de Deus? Ah, ótimo. Então vamos lá. Olha que interessante. Eu falei mais lá atrás que o propósito de nós sermos criados é para glorificar a Deus, correto? Correto. É para exercer o governo e glorificar a Deus. Então, a primeira parte do propósito tem que ser glorificar a Deus. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que quer cura. Eu quero muito uma cura sobre a minha vida. Eu tenho curas específicas para mim.
Como eu consigo exercer o propósito sem a promessa? Eu quero que a cura que aconteça na minha vida glorifique o nome de Deus. Será que eu quero mesmo? Ou eu quero simplesmente para que essa cura me tire essa dor? Ah, tá. Se eu quero que a cura glorifique o nome de Deus, eu sou daquele que já glorifico a Deus por ele estar me permitindo estar com ele aqui, pedindo essa cura. Eu já glorifico a Deus esperando dele a cura. Eu já glorifico a Deus quando eu oro para outra pessoa, acreditando que Deus também vai curar ela. Eu já glorifico a Deus quando eu começo a testemunhar na minha vida aquilo que Deus ele já tem feito. Talvez ele ainda não fez a cura que eu gostaria, mas ele já fez inúmeras coisas. E quando essa cura acontecer, quando essa cura chegar até a minha vida, eu só vou potencializar aquilo que eu já faço no reino dos céus, que é exercer gratidão e glorificar a Deus porque ele cura. Você está me entendendo? Sim. Tá, então o que o senhor quer dizer é como foi o exemplo da cura, se eu já estou, se eu necessito de alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não busco aquilo só em razão própria para minha pessoa, mas também fazendo de uma forma que eu quero mostrar para as pessoas que eu creio num Deus que é fiel e faz, e confio nele, independente se já veio ou se não veio, eu já estou crendo e já estou glorificando, é isso? Já estou produzindo, porque você já está orando para a sua cura e talvez para a cura de Ah, outros. tá, entendi. Já Você já estou está antes mesmo que... exercendo ele. Entendi. Oi? Já estou exercendo essa condição, mesmo sem ter certeza de que vai chegar, vamos dizer assim, naquele momento, aquela... A fé é certeza, e é esse que é o detalhe. Se é para a glória de Deus E não para mim próprio. e não para você próprio, não simplesmente por um prazer seu ou por uma vontade sua, o nome do Senhor ele vai ser glorificado. É esse que é o detalhe. O que acontece é que muitas das vezes nós não recebemos porque não glorifica a Deus. E se Entendi. não glorifica a Deus, Deus não tem aliança com esse pedido. Aqui, detalhe, viu? Deus, ele pode sim até atender pedidos particulares. Mas quando glorifica ele, até no seu íntimo. Às vezes a pessoa tá assim, pai, faz isso aqui para mim hoje. Eu quero te glorificar mais, eu quero te sentir mais. Às vezes é uma coisa simples. E aí o pai vai e faz com que aquilo aconteça. Uma coisa simples. Por quê? É uma adoração genuína que sai de dentro do seu coração com um relacionamento. A própria Kátia mesmo, ela já mencionou um testemunho que ela teve dela falar com o Senhor algo, assim, de alguém pagar algo para ela, depois ela dá o testemunho se ela quiser. E aí o Senhor sonda o coração dela e entrega aquilo. Por quê? Porque houve uma adoração, uma glorificação a Deus de dentro dela para um relacionamento com o Senhor. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E aí, no final das contas, aqui vamos pegar a consideração da Isabela. Espera aí, deixa eu voltar aqui de novo. Isabela declara, entendendo que acreditando que acontecerá tal coisa, não importa o dia, nem a hora e nem como será feito, mas que é certo que será feito e até melhor do que imaginamos, porque Deus faz tudo perfeito para nós, porém no tempo dele e no nosso. Isso aí é a declaração de fé, Isabela. Você está certinha na declaração de fé. Só precisa acrescentar na frase a situação para a glória de Deus.
para que ele seja exaltado, glorificado, porque tudo é para ele, tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Isso aí, ponto. Entendeu? Então, quando a nossa intenção está em exercer o governo do Espírito Santo e glorificar, exercer o governo de Deus e glorificá-lo e adorá-lo e fazer com que pessoas o adorem e o glorifiquem, acabou. Você tem os elementos essenciais, necessários para que você seja abençoado. John de Lake mesmo, eu falo dessa situação, mas John de Lake mesmo foi um grande ministro de cura. Na família dele havia vamos dizer, uma perseguição espiritual e de morte. Todos da família dele morriam por doenças. E ele creu em Jesus. E por 3 anos seguidos, ele, se eu não me engano, acho que foi ele mesmo, orou para a esposa dele, que já estava doente, crendo que Deus o fazia, até que ela foi curada. Para a glória de Deus. Você está me entendendo? Eu vou te perguntar, se hoje Deus te desse fama, se hoje Deus ele te desse um canal onde você falaria para várias pessoas, será que aquilo que você emite hoje da sua boca é para a glória de Deus? E isso vai realmente impactar outras pessoas? Será que Deus ele poderia te dar isso? Se Deus hoje ele fosse te dar recursos financeiros enormes, será que o recurso financeiro que hoje você intenta ter, ele é para a glória de Deus? Ele vai exercer o reino de Deus também? É isso que a gente precisa entender. Igual eu estava até conversando com o pastor Maicon, os dias desses para trás, a vontade que às vezes a gente tem no nosso coração, e eu quero, em nome de vocês, vai virar um desejo, sei lá, que seja da vontade do Senhor, se assim Ele quiser fazer em nós, que era montar uma escola, mas uma escola aonde Deus ele fosse presente, aonde as crianças elas realmente recebessem um apoio espiritual também. Existem escolas cristãs, existem escolas boas, mas será que eu posso ver essa promessa de Deus também no nosso meio, aonde nós podemos trazer com a base de pessoas sendo construídas no Senhor? Essa promessa glorifica o nome do Senhor? Essa promessa ela está conforme a vontade de Deus? Vocês estão me entendendo? É isso que o Senhor planeja na minha vida. E aí, Deusânia, só para completar essa pergunta que você fez. Eu sei qual é a vontade do Senhor. Quanto mais eu entrar em um relacionamento de busca com Ele, Ele vai começar a testificar no caminho. Ele vai começar a te confirmar no caminho. Por esse motivo, nós temos que gastar tempos de qualidade com Deus. Porque senão nós ficamos frios e não entendemos qual é a vontade do Espírito Santo, qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Entendeu? Então, é oração, é renúncia, é jejum. Tudo isso aí vai cooperar para que a gente saiba qual é o direcionamento que Deus quer das nossas vidas. Pode perguntar. Não, era baseado nisso mesmo, mas já consegui entender, mas era exatamente isso que eu estava pensando, essa busca de estar na presença mesmo, que a gente vai conseguir entender qual que é o propósito que o Espírito Santo quer nos mostrar, né? Eu falo porque quando o senhor falou isso, e falou sobre a questão de estar exercendo o que Deus nos propõe aqui na Terra a ser feito, e que seremos cobrados isso, né?
o senhor falou aí numa parte aí que seremos cobrados por não fazer a obra, né, a vontade do Senhor. E aí eu falo sobre a questão de, às vezes, de ministério, né, que a gente deixa de estar fazendo na igreja, deixa de ministérios que a gente já sabe que Deus já tocou no coração, às vezes já começamos e paramos. Então, isso aí me tocou um pouquinho. Sim, e é forte. E às vezes até quando eu leio essa passagem me vem assim um pesar muito grande, porque às vezes a gente está tão envolvido com tantas coisas e, e às vezes a gente não está tão em uma busca para entender se a gente não se desviou em algum momento do caminho correto do Senhor, do propósito correto dele, entendeu? É por esse motivo que a gente tem que ter os nossos momentos de busca, porque só assim a gente vai ter ciência correta do Senhor. É porque Mas às vezes fica tão pode falar. envolvido no dia a dia, no trabalho, muita coisa, e às vezes você também acha que só de estar buscando, de estar na presença já é o suficiente, e às vezes não é, né? Às vezes você não está dedicando ao seu tempo corretamente para Deus, né? E fica só preocupado com o trabalho, com a família, com as coisas assim do dia a dia e deixa de exercer a promessa que Deus quer cumprir na sua vida, no propósito dele, né? Da palavra dele, e, e às vezes fica buscando algumas coisas que não é bem a vontade do Senhor, né? E sim a nossa, né? É verdade. E acontece demais, Deusane. Acontece demais. É por esse motivo que o Senhor ele tem me direcionado, entendeu? A gente conseguir depois fazer algum local de reunião, tentando ver se a gente acha a gente faz um local aí mais próximo do industrial, Barreiro, entendeu? Aonde nós vamos buscar o Senhor em um período, talvez aí de 1, 2, até 3 meses, mas de uma forma mais intensa, 2, 3, 4 vezes no dia, buscando e fazendo orações, mudando a nossa mente para que a presença do Senhor ela se achegue a nós e dê discernimento e nos impulsione a fazer, a tomar as decisões corretas. Porque sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente até sabe qual é a vontade do Senhor. Lá no fundo a gente sabe, mas a gente não tem forças, às vezes, suficiente para realmente romper com os velhos hábitos e desenvolver hábitos novos. Sim, Essa é a realidade. sim. É realmente uma realidade. Eu falo pelo menos por mim. Saber eu sei de muitas coisas que já aconteceram em ministério, e não consigo romper. Fico no automático do dia a dia e não consigo romper. Sim. É por esse motivo que nós somos corpo, entendeu? E o Senhor tem me cobrado isso. Eu quero, em nome de Jesus, Ele vai nos direcionar, a gente vai conseguir fazer. É nos, nos organizar aí e juntos, porque juntos nós somos mais fortes. Sim, Juntos amém. nós somos mais fortes. A gente chegar e falar assim, gente, não vai faltar ninguém, não. Vamos todo mundo. Vamos juntar todo mundo. Um impulsionando o outro a buscar o Senhor ao negócio. Agora voltou. O pessoal tá me ouvindo? O cachorro soltou a internet aí. Aí, Fabiano, olha o tab aqui. O que acontece? Tá me ouvindo agora? Voltou, agora eu tô ouvindo. Ótimo. Bom. Então, o que acontece, pessoal?
só ver aqui esse outro comentário está aqui. Pronto, internet, o celular voltou aqui, daqui a pouco a internet de casa volta. Pessoal, então no final das contas, nós vamos vencer juntos. Mas enquanto a gente não consegue esse tempo juntos ainda, nós temos que ir fazendo do básico. O que é o básico, gente? É levantar e já começa a orar ao Senhor. Eu sei que às vezes é difícil, porque muitas das coisas a gente dorme tarde e acorda muito cedo. Mas é que, gente, já acorda falando em línguas. Já acorda elevando sua mente no Senhor. Já acorda tentando romper com a adversidade e qual é o nome da palavra? O dia a dia, o normal do dia a dia, o comum do dia a dia. Já tentar romper, entendeu? Porque de pouco em pouco, fazendo o básico todo dia, nós vamos encontrando forças para aumentar. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar então. Mais alguém com alguma dúvida? Todo mundo tá me ouvindo? Irmã Kátia, pode falar? Pastor, rapidinho, só dar meu testemunho bem rápido. Que o senhor falou que aconteceu. Eu tinha 19 anos nessa época e eu acordei e mamãe já estava acordada e me chamou e falou comigo assim, porque nessa época a gente estava passando muito aperto e só eu que estava trabalhando. E mamãe me chamou e falou comigo assim, hoje não tem nada para fazer aqui em casa. Eu fui trabalhar, chamei o meu patrão e pedi ele um vale. Aí ele foi e me deu o vale e deixou eu ir em casa levar o vale. Então, assim, por volta de 10 horas, eu fui em casa, levei o dinheiro para a mamãe fazer a compra para os meus irmãos, para fazer o almoço para meus irmãos. Então, nesse dia, eu fui para o trabalho sem ter nada para comer, porque não deu tempo. E o dinheiro que eu tinha recebido, eu dei todo para minha mãe fazer a compra. Aí eu orei e falei com Deus, assim, por volta de 2 horas, eu estava com muita fome. Eu falei com Deus assim, oh meu Deus, eu tô com muita fome, eu vou lanchar, o Senhor ajuda que alguém pague para mim? E eu fui na fé. Fui numa lanchonete do lado do meu serviço, que eu trabalhava na Galeria do Ouvidor, e chegou lá, eu até lembro o que eu pedi. Eu pedi um joelho de moça, e naquela época era a época da Fanta Uva, eu pedi uma Fanta Uva. E comi, tava assim, na fé mesmo, tô comendo. Aí quando tava o finalzinho, eu comecei a esfriar. Eu falei, meu Deus, e agora? Me ajuda. Aí eu levantei, falei assim, vou pro caixa, vou conversar com a moça, vou falar com ela que eu não trouxe o dinheiro e tudo. A hora que chegou a minha vez no caixa, meu patrão bateu no meu ombro assim e falou assim, ô Kátia, eu já paguei seu lanche aí, viu? Falei assim, amém. Então, assim, glória a Deus por isso, assim, se eu for contar as experiências, porque a gente chega numa intimidade com Deus, pastor, assim, que ele é maravilhoso demais. Eu só tenho, assim, que agradecer ele por tudo e por toda a experiência que eu já tive na vida com ele, sabe? Só rapidinho, eu tinha um patrão que ele não era evangélico. E eu pedi ele vale, ele falava comigo assim: não vou te dar vale, não, que você vai dar dízimo para quem passou safada da igreja. E ele sempre falava isso comigo. E eu só falava com ele assim: através do meu pagamento, o senhor é abençoado. E por coincidência, alguns anos atrás, eu encontrei com ele, ele virou pastor. E o dia que eu fui visitar a igreja dele, ele falou que a primeira pessoa que pregou para ele fui eu, sendo que eu nunca falei com ele. Foi os exemplos que eu dava. Eu nunca cheguei perto dele e bati de frente com ele, nunca. Sempre, o nome dele é Edmar, sabe? Sempre e sempre assim, o dia que ele pregou isso na igreja, eu tomei um susto. Falou assim, a primeira pessoa que me mostrou o caminho de Jesus, me apresentou Jesus foi a Kátia.
com os exemplos que eu dava. Nunca questionei, nunca bati de frente com ele. Mas eu dava exemplo, falei, ó, o senhor vai ser abençoado, viu? E isso acontecia, sabe? Então, glória a Deus por isso. É muitas coisinhas assim que Deus tem feito assim, e a maior de todas, né, que é a cura do Eduardo. Mas Deus é maravilhoso. Eu sim, eu só tenho que louvar ele todos os dias. Amém. Não, muito bonito esse testemunho, viu? Muito bonito mesmo, forte. É, Isabela, você quer falar o seu também, filha? Ai, pastor, quero, tem que contar, né, as maravilhas do Senhor. Comigo foi no mês passado, né? Foi no dia do culto das mulheres. Eu passei por um perrengue financeiro aí, porque o negócio apertou aqui pro meu lado. E aí eu cheguei a um nível de não ter o que comer aqui em casa, sabe? E eu falei com o Senhor, assim, bem no culto das mulheres. Eu não falei isso com ninguém, assim, com ninguém, com nenhum amigo, nenhuma irmã, nem nada. Falei lá no culto das mulheres com Deus, meu Deus, domingo, amanhã eu tenho que fazer um almoço decente lá em casa, porque não por causa minha, mas por causa de Gabriel, meu filho, né? Que é tão ruim um filho da gente pedir alguma coisa pra comer e não ter, né? Eu falei assim, Deus, eu não vou aceitar a escassez lá em casa, porque eu trabalho, por que que lá em casa tá faltando coisa de comer? O principal, que é o básico. Podia ser arroz e feijão, mas eu não queria que faltasse. E eu não falei isso com ninguém. Falei com ele lá no culto das mulheres. E eu falo que Deus preparou aquele culto das mulheres só para mim ter essa conversa com ele. E aí lá mesmo ele já me ouviu, porque como sobrou muitas coisinhas lá, a pastora Fabiana já me deu um bolinho para me trazer. Eu falei assim, ó, o café já tá garantido. Aí vim, né? E vim só com esse bolo. E aí, tá. Chegou na hora do almoço. Não tinha falado nada com ninguém. Não tinha preparado, não tinha nada nem para preparar aqui. Não tinha nenhum ovo, pra te falar a verdade. E aí minha vizinha tinha feito um churrasco. E eu nem falei nada com ela. Ela chegou aqui com 2 pratos já prontos de comida para nós. Arroz, tropeiro, salpicão, churrascão fino. E eu falei assim: "Ô, gente, ó Deus aí, ó". Eu não falei nada com ninguém, só pode ser ele, né. Ela me deu até um refrigerante de 2 litros. Aí passou uma horinha e pouco, mais ou menos, bate ali no meu portão uma pessoa com 4 pães de sal quente, que o saquinho do pão estava até Ó, derretendo de tão quente que estava, e uma manteiga, e um pacotinho daquele pão bisnaguinha, sabe. Eu falei assim: "Gente, não tem base um trem desse não". Aí eu fui: "Nó Deus", agradecendo, né, porque sabe por que que eu fico doida? Porque não pedi ninguém, eu podia ter pedido minha irmã mora aqui do lado, mas eu não quis pedir, sabe. Falei assim: "Não, eu trabalho, não é justo meu dinheiro tá, né, chegando", mas foi porque o dono da casa aqui que eu moro, ele aposentou e foi embora pra uma roça, e ele não tem Pix, ele não tinha uma conta lá, não pega nem celular, então eu estava com o dinheiro aqui do aluguel juntando, aí eu veio as férias, eu tive a necessidade de usar o dinheiro, porque eu precisei de mandar Gabriel lá pra minha cidade pra eu não ficar aqui nas férias sozinha, eu usei esse dinheiro. Aí quando foi o salário de agosto, eu tive que pegar o aluguel todo que estava atrasado e pagar todo, então foi aí que me faltou. Aí tá, isso foi no domingo. Na segunda, do nada, caiu um Pix de R$ 200 na minha conta, e mais para o final de semana caiu outro Pix de R$ 500 na minha conta. glória a Deus. Então, assim, é tudo muito para a honra e glória do Senhor, porque ele vê, né, os nossos esforços, e ele ouve as nossas orações, e eu gostaria que se eu pudesse colocar na cabeça de todo mundo para jejuar, para buscar, para orar, né, porque ele realmente atende as nossas petições e ainda faz melhor e mais, infinitamente mais do que merecemos. É isso. Glória a Deus. Muito bonito testemunho, viu? É bom que tá distante aqui, que nem viu enchendo d'água aqui o olho. Amados, eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso que a gente está compartilhando com vocês é algo muito importante para o desenvolvimento de todos nós. Eu quero encerrar com isso aqui. Olha, o Senhor, ele respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso aqui é parte daquela parábola dos 10 talentos, que a um Senhor deu 1 talento, a outro Senhor deu 3 talentos, 2, não lembro, 5, e a outro 10.
que ganhou um talento e enterrou o talento. E esse foi servo infiel. Quer você tenha muito, quer você tenha pouco, que se o recurso que você tiver, você for fiel a Deus e granjeá-lo, e governar esse talento da forma que Deus quer, pelo direcionamento do Espírito Santo, você vai viver milagres. E quando você realmente no pouco fizer esse governo, o Senhor te colocará no muito. E no muito, gente, entenda, não é somente uma questão financeira. Porque às vezes você pode até ter recursos financeiros abastados, mas não ter paz, não ter alegria, não ter uma família. Quando o Senhor ele vai te colocar no muito, ele te coloca em todos os aspectos da sua vida. É isso que eu quero que você entenda hoje, tá bom? Deixa o Senhor ele te direcionar com o testemunho da Cátia, o testemunho da Isabela. O Senhor ele faz maravilhas para aquele que tem fé, para aquele que realmente tem um interesse no reino de Deus e não nos seus próprios prazeres ou na sua própria vontade. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? É? Kátia, você faz a oração final para nós, filho? Faço, pastor. Tá bom, pode fazer. Pode fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar estudando a sua palavra, Senhor. Ó Pai, continue abençoando o pastor Luiz, Senhor, dando ele o dom da palavra, o dom do ensinamento, Senhor. Proteja e guarda ele e a família dele, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por cada irmã que tirou um tempo para estar ouvindo a sua palavra, Senhor, que nos edifica, que nos traz força, que nos traz esperança, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor é maravilhoso e o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Louvado e glorificado, Senhor, seja em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Nos guarda todos os dias, nos protegendo e nos dando todos os livramentos. Em nome do Senhor Jesus, louvado e glorificado seja hoje e sempre. Amém. Amém, amados. Um abraço a todos. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Até domingo.